Assalamu alaikum. Neste vídeo, eu vou abordar o que encontramos na literatura rabínica antiga, a sugestão de que Adão de alguma forma se parecia com Deus. E parece que os rabinos antigos olhavam para a ideia de que Deus criou Adão à sua imagem, de uma forma muito mais literal do que muitos judeus fariam hoje. Então, vamos analisar um Midrash, e depois vamos ver algumas narrações no Talmud. Então, aqui está o Midrash, a referência está no topo. Quando o santo, bendito seja, criou o primeiro Adão, os anjos ministrantes erraram e quiseram dizer a Kedosha diante dele. O que é Kedosha? Kedosha também é o nome de uma oração no judaísmo, que descreve a santidade de Deus. Então, é uma oração pela sua santidade, para expressar a sua santidade. Uma parábola. Um rei e seu governador estavam em uma carruagem, e o povo do reino queria dizer domém para o rei, mas não sabia qual era o rei. Então o que o rei fez? Ele empurrou o governador e o expulsou da carruagem, e todo mundo sabia que aquele era o governador. Assim também, quando o santo, bendito seja, criou o primeiro Adão, os anjos ministrantes erraram e quiseram dizer a Ketusha diante dele. O que o santo, bendito seja, fez? Ele fez com que o sonhador caísse sobre ele, então todo mundo sabia que aquele era o Adão, como está escrito, com ira do Adão que tem fôlego nas suas narinas. Pois quão pouco ele deve ser estimado. Isaías 2, 22. Então aqui os anjos estão confundindo Adão com Deus. Eles confundem Adão com Deus a ponto de quererem dizer a oração que deveria glorificar Deus para Adão. Aparentemente porque confundiram Adão com Deus. Então parece haver uma indicação de que eles achavam que Adão se parecia com Deus. E assim, quando diz que Adão foi criado à imagem de Deus, parece que eles estavam olhando para isso de uma forma muito mais literal, acreditando que Adão era, como Deus, em semelhança. Certo. Agora, vamos aqui, no Talmud. Certo? Ok. Então, referências no topo, e você vai ver que eles estão discutindo muitas pessoas diferentes que eles acreditam que nasceram já circuncidadas. Então aqui eles acreditam que Jó já nasceu circuncidado. Eles acreditam aqui que José já nasceu circuncidado. Jacó já nasceu circuncidado. José já nasceu circuncidado. Moisés também nasceu já circuncidado. E então, bem no meio, aqui está o que queremos analisar. Dizem que Adão também nasceu já circuncidado, como está escrito em Gênesis 1:24, e Deus criou a pessoa à sua imagem. Sete também nasceu já circuncidado, como está escrito em Gênesis 5:2. Ele, referindo-se a Adão, teve um filho à sua semelhança e imagem. Então, Adão já estava circuncidado, e Sete, seu filho, foi criado à imagem de Adão. E assim, como Sete foi criado à imagem de Adão, e Adão já estava circuncidado, portanto Sete também já estava circuncidado. Então, se você pegar essa mesma lógica de forma precisa e aplicá-la a Deus, a razão pela qual Deus, quer dizer, Adão, já está circuncidado é porque ele foi criado à imagem de Deus. E assim, presumivelmente, isso significa que Deus mesmo é circuncidado, certo? Porque, como sabemos que Sete foi circuncidado, porque Adão foi circuncidado e Sete foi feito à imagem de Adão. Então, da mesma forma, a maneira como sabemos que Adão é circuncidado é porque ele foi criado à imagem de Deus. E isso sugeriria, novamente, que Deus mesmo foi circuncidado. E nós dizemos algo assim, Subhanallah, perfeito é Allah, muito acima desse tipo de descrições e de falar sobre ele sem nenhum conhecimento. Então, eu escrevi isso para vocês porque pode ser um pouco confuso. Então sabemos que Sete, que novamente é o filho de Adão, Sete é circuncidado. Sabemos que ele é circuncidado quando sai do ventre. Porque ele, referindo-se a Sete, foi criado à imagem de Adão, que já estava circuncidado. Então Sete é circuncidado porque foi criado à imagem de Adão, que já estava circuncidado. Então, da mesma forma, essa mesma lógica, lembre-se, é a mesma justificativa, o fato de que ambos foram feitos à imagem, então Adão foi criado à imagem de Deus. E Sete foi criado à imagem de Adão.
Então é o mesmo tipo de lógica com que estamos lidando aqui. Então, assim como Sete é circuncidado porque foi criado à imagem de Adão, que era circuncidado, da mesma forma, Adão foi circuncidado. E sabemos disso, porque ele foi criado à imagem de Deus, que a implicação seria que ele mesmo era circuncidado. E isso, novamente, também mostraria claramente que eles estavam considerando a ideia de que Deus criou Adão à sua imagem, para significar que Adão de alguma forma se parecia com Deus. Certo. Caso contrário, essa justificativa de que sabemos que Adão foi circuncidado porque ele foi criado à imagem de Deus, isso nem faz sentido. Certo. Eu escrevi isso com palavras diferentes aqui, então se você não entender, pode dar uma olhada nisso. Porque Sete foi criado à imagem de Adão, que já era circuncidado, portanto Sete também é circuncidado. Da mesma forma, porque Adão foi criado à imagem de Deus, e a implicação seria que ele já era circuncidado, Adão também é circuncidado. Então você vê, é a mesma lógica aqui. A gente só precisa usar a lógica que usamos para descobrir, tá? Por que estão dizendo que Sete é circuncidado? Porque ele foi criado à imagem de Adão e Deus. Certo. Então, essa foi a segunda indicação de que eles acreditavam que Adão de alguma forma se parecia com Deus. Vamos para este trecho no Talmud, bem aqui. Certo, a referência está no topo. Eu ouvi em uma palestra do Rabino Yehoshua que há uma razão diferente pela qual não se pode fazer uma figura de um rosto humano. Então, por que você não pode fazer uma figura de um rosto humano, O versículo diz, você não deve me fazer em Êxodo 20:20. Mas isso pode ser lido como você não deve me fazer, ou melhor, você não deve fazer comigo. Certo. Deixa eu ler isso de novo porque eu errei o inglês. Certo. Então, eu ouvi na palestra do Rabino Yehoshua que há uma razão diferente pela qual não se pode fazer uma figura de um rosto humano. O versículo diz, você não deve fazer comigo em Êxodo 20:20. Mas isso pode ser lido como você não deve me fazer. Então, o versículo onde diz você não deve fazer comigo uma imagem pode ser lido como você não deve me fazer uma imagem. Então, não crie uma imagem de mim. Então, o versículo aparentemente não significa apenas não fazer um ídolo comigo, outro Deus, mas também não me faça. Não faça uma imagem de mim, ou seja, não faça uma imagem de Deus. Ok. Então, a partir disso, eles estão deduzindo que não se pode fazer uma figura de um rosto humano. Bem, como o fato de Deus ter dito, aparentemente, que você não deve fazer uma imagem de mim, significaria que, portanto, você não pode fazer uma imagem de um rosto humano. Obviamente, eles estavam pensando que Adão, de alguma forma, e o homem, de alguma forma, se pareciam com Deus, e esse é o significado de que Deus criou Adão à sua imagem. Como diz aqui, já que o ser humano foi criado à imagem de Deus, então, já que o ser humano foi criado à imagem de Deus, portanto, quando diz, você não deve fazer uma imagem de mim, então, não podemos nem mesmo fazer imagens de seres humanos. Então, já que o ser humano foi criado à imagem de Deus, é proibido fazer uma imagem de um ser humano, mas fazer figuras de outros servos de Deus é permitido. Então, como não podemos criar imagens de Deus, e o homem foi feito à imagem de Deus, portanto, você também não pode fazer imagens do homem. Essa é a analogia aqui. E isso nos sugeriria. Eles estavam olhando para isso literalmente, achavam que Adão e o homem eram como Deus. Eu vou resumir os exemplos, depois eu vou dar meus comentários. Então, o primeiro exemplo foi que os anjos confundem Deus com Adão. Eles acham que Adão é Deus e querem dizer Yehoshua diante dele. Isso implicaria semelhança. Isso é, um Midrash com a referência aqui.
No segundo exemplo, aqui, eles estavam mencionando como sabemos que Sete é circuncidado porque ele foi criado à imagem de Adão, que já era circuncidado. E sabemos que Adão é circuncidado porque ele foi criado à imagem de Deus, que, a partir dessa lógica, também seria circuncidado. Na verdade, até mesmo a justificativa aqui pressupõe algum tipo de semelhança entre Deus e Adão. Caso contrário, o versículo que eles usam para apoiar a ideia de que Adão surgiu circuncidado não faz sentido, certo? A única maneira lógica de você olhar para isso é se você achasse que havia alguma semelhança entre Deus e Adão. Finalmente, olhamos aqui para mencionar que você não deve fazer uma imagem de mim, certo? Você não deve fazer uma imagem de mim. Isso é usado como evidência do fato de que você também não pode fazer imagens do homem. E a razão dada é porque o homem foi criado à imagem de Deus. E isso implicaria semelhança, mesmo que eles usaram a razão para não fazer uma imagem de mim. Para não fazer imagens do homem, implica que eles achavam que havia algum tipo de semelhança. Então, o que Allah diz sobre tudo isso? Laísa Kamisli Shayun Vau Valsamei Ubazir. Originador. Eu não sei por que diz Criador aqui, mas originador dos céus e da terra. Ele fez para vocês, a partir de vocês mesmos, companheiros, e entre os animais, companheiros. Ele os multiplica assim. Não há nada que se compare a ele, e ele é o ouvinte e o vidente. A audição, a visão. Então, eles estão dizendo que Adão de alguma forma se parece com Deus. Não há nada que se compare a Deus, nada. Se parece com ele. Sim, na verdade, no Islã, acreditamos que Adão foi criado à imagem de Deus. Mas o significado disso não é que ele de alguma forma se parece com Deus, mas o significado é, ok, então Adão viu. Ele ouviu esses tipos de atributos. E Deus também tem audição e visão e esse tipo de coisa. Mas há uma diferença aqui. A diferença é que, como mesmo nesta área, temos, não há nada que se compare a ele. E ele é o que ouve, o que vê. Então, quando dizemos que não há nada como Deus, isso não significa, porque o que alguns filósofos e algumas pessoas extremas fazem é, bem, porque não há nada como Deus. Logo, Deus não pode ver, Deus não pode ouvir, ele é cego, ele é surdo, ele é mudo. Porque se dissermos que se ele ouve, ele vê, nós ouvimos também, então isso diria que Deus é como nós. Não é assim que funciona. Quando dizemos que Deus ouve, e quando dizemos que Deus vê, e que Deus tem vida, etc., isso não significa que ele é como os humanos. Por quê? A vida dele, a audição dele, a visão dele não são como a nossa audição, a nossa visão, a nossa vida. Certo. Então, sim, ele tem esses atributos positivos de ouvir, ver e vida, mas eles são únicos para ele. Sua audição não pode ser comparada à nossa audição. A audição dele é muito diferente. Ele ouve tudo o tempo todo. Bem, nós não conseguimos ouvir assim. A visão dele é muito diferente. A vida é perfeita e não morre. Ele tem vida diferente. Sim, ele tem essas qualidades, mas não há nada como ele. Não há nada igual. Acreditamos que quando Adão é criado à imagem de Deus, como Deus ouve e vê, Adão também tinha esses atributos. Mas a diferença é que os atributos de Deus são únicos para ele, no sentido de que, você sabe, a audição e a visão dele, etc., não é como a nossa audição e visão, etc. Embora Adão tivesse atributos semelhantes, isso não significa que eram iguais aos de Deus. A diferença entre a percepção de Deus e de Adão era significativa. Os mesmos atributos que Deus tinha, a diferença entre a audição e visão de Deus e Adão era grande. Então, a visão islâmica não é que, de alguma forma, Adão se parecia com Deus. Essa é a melhor visão que eu te convido a seguir. Que não há nada que se compare a ele, e ele é o que ouve, o que vê. Então, sim, ele tem. Não há nada como ele, mas ao mesmo tempo, ele tem esses atributos.
Porque, de novo, tem algumas pessoas que dizem que não, ele não tem atributos. Por que se dissermos que ele tem algum atributo, isso significa que ele é como um ser humano? Não, não. Essa é uma maneira incorreta de ver as coisas. E claro, tudo isso, essa ideia de que Adão é criado à imagem de Deus, isso também se mistura com esse tipo de problema que vemos repetidamente na literatura rabínica antiga, onde Deus é meio que o homem foi feito à imagem da deusa de uma certa forma. Então, no Tanakh, encontramos Deus descansando e se renovando, e se arrependendo na literatura talmúdica. Ele está chorando e estudando a Torá e usando, sabe, esses símbolos religiosos na cabeça, como os judeus religiosos, sabe, Deus. Tocando e escrevendo sobre querubim e ouvindo músicas, e eu acho que mencionei chorar e todas essas coisas. E em um Midrash, você o vê ficando confuso. E todas essas coisas. Então, você sabe, pegar Deus e meio que transformá-lo em um homem, atribuindo a ele blasfêmia e imperfeições. E então, esse seria outro exemplo disso, meio que dizendo que Adão e a humanidade, os homens, as pessoas, de alguma forma se assemelham a Deus. Então, isso seria um grande problema no judaísmo. Enquanto no Islã, acreditamos que Deus está muito acima desse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, a gente não diz, de novo, essa posição filosófica que, não tem nada, tipo, Deus nem tem vida. Ele tem audição e visão. Isso é uma grande metáfora e isso e aquilo. Não, ele vê, ele ouve, etc. Ele não é surdo, mudo e burro. Não, mas os atributos dele, esses atributos dele, não são comparáveis aos nossos atributos. Tipo, a vida dele não é como a nossa, etc.